Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Raul e sou criador do e-book Destravando Animação Cutout. Eu resolvi gravar esse vídeo para te auxiliar nos estudos do PDF. Eu vou passar por todos os capítulos do livro, executando os exemplos na prática aqui com você. E caso você ainda não tenha o PDF, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para download. Logo no primeiro capítulo, eu faço uma introdução sobre alguns aspectos muito mecânicos que uma animação cutout não tão bem feita pode acabar ocasionando e trazendo um aspecto negativo para a animação. E faço um exemplo prático utilizando o princípio do Squash Stretch, utilizando aqui o rig do João Cabeça de Balão. Então, mais uma novidade aí para você, também na descrição desse vídeo, eu estou deixando para download esse rig gratuito que você pode utilizar nos seus estudos. Eu estou com o software Toon Boom Harmony aberto e já importei para minha cena o rig do JB. Então eu vou demonstrar para você como que seria uma animação mecânica utilizando os recursos básicos do Toon Boom. Eu vou aproveitar a própria pose de frente do rig e aqui no frame 11 eu vou começar a fazer uma manipulação desse personagem. Eu vou simplesmente pegar aqui pela master, pela peg principal, eu vou amassar esse personagem. Vou pegar aqui também só a peça da cabeça e vou amassar ainda mais um pouquinho. Perceba que o personagem ele está graficamente sendo achatado. Ele simplesmente está ganhando escala pela lateral e perdendo escala aqui na altura. Então ele está crescendo na horizontal e perdendo aqui a altura, mexendo apenas deformando a escala do personagem. Esse é um tipo de animação mecânica que eu quero dizer naquele meu exemplo. Ela é simplesmente gráfica, ela não tem timing, ela não tem mudança de pose, você vê que não existe um pensamento por trás. Eu simplesmente desloquei e não me preocupei em construir nenhuma pose, eu não estou contando nenhuma história. Esse é o tipo de animação mecânica que entrega que é uma animação feita através de peças e que não tem nenhum princípio, nenhum fundamento de animação acontecendo aqui. Pois bem, de volta ao PDF, eu logo em seguida já passo então como que seria a forma correta de fazer esse movimento de squash e retorno para a pose neutra. Vamos ver como que vai ficar manipulando as formas, utilizando o cutout ao nosso favor e os recursos do programa também a favor da nossa animação. Bom, da mesma forma, nós temos a pose neutra aqui no pose 1 e no frame 11 nós vamos fazer esse squash. Primeiro, nós vamos nos preocupar em descer o conteúdo do rosto desse personagem. Quando eu faço isso, eu estou criando uma tridimensionalidade para o desenho, porque como você vê lá no PDF, eu falo que as peças elas são bidimensionais e eu posso mostrar isso para você ativando aqui a vista perspectiva do software. Por mais que nós estamos vendo um certo volume na construção, as peças graficamente elas estão postas aqui. Então, tecnicamente, esse personagem não passa de layers achatadas. Nós temos que simular essa tridimensionalidade trabalhando a manipulação dos elementos. Nós vamos começar fazendo esse deslocamento do eixo do rosto. Depois feito isso, eu posso sim aplicar um squash aqui, amassar um pouquinho também esse conteúdo, mas perceba que eu não estou trabalhando apenas um tipo de deformação no personagem. Eu trabalhei o deslocamento no position, agora eu estou trabalhando a escala, achatando e esticando. Eu vou também aproximar um pouquinho a boca do nariz. Assim a gente cria uma aproximação desses elementos e trabalha ainda mais essa perspectiva aqui do rosto. Então eu vou descer ainda um pouquinho mais para exagerar. Perceba agora que se esse conteúdo do rosto está descendo, a linha das orelhas ela vai precisar subir. Se você fizer um teste aí em frente ao espelho, vai perceber que quando você abaixa o seu olhar em direção ao chão, a linha das suas orelhas sobe. A gente consegue trabalhar mais ainda esse ângulo de deslocamento da cabeça dele. Bom, ainda temos a peça da cabeça e do cabelo paradas. Se eu estou abaixando o rosto, então na prática eu vou revelar um pouco mais aqui do topo da minha cabeça. Eu vou pegar essa peça aqui do cabelo e vou descer ela, vou fazer um squash mesmo, para ela fazer esse movimento de descida.
Por fim, aqui na pose 1, eu vou descer um pouquinho mais esse cabelinho, na pose neutra. E na próxima, eu vou subir um pouquinho mais, o máximo que eu puder. Assim eu também tenho uma sensação de que esse cabelinho está vindo de lá do fundo. Bom, depois que eu mexi em todo o conteúdo do rosto, agora eu vou dar um squash geral aqui na peg da cabeça. Perceba que eu estou manipulando todos os elementos. Aqui nos bracinhos, eu posso colocar uma reação também, deles abrindo um pouco. Curvar um pouquinho aqui também o cotovelo. E eu posso subir a linha dos ombros. Então eu vou subir um pouquinho esse aqui do bracinho direito. E o bracinho esquerdo também. Eu poderia fazer uma reação, o correto é fazer uma reação aqui nas pernas, mas eu vou parar por aqui nesse exemplo. Eu acredito que eu consegui passar para você qual que é a mensagem com essa pose. Bom, agora que nós vimos toda essa introdução, vamos entrar de fato nas dicas do PDF. A primeira dica é preparar o rigging em camadas. Então é dividir o máximo possível esse personagem em camadas, como nós vamos ver agora no rig do JB. E também eu apresento aqui soluções de uso de deformadores. Eu vou aplicar aqui então para vocês na prática um deforme envelope aqui na pecinha do olho e vamos colher alguns resultados, como nós podemos ver nesse exemplo aqui, onde eu monto uma pose utilizando apenas os recursos de deformação e eu não precisei redesenhar nada do zero. Então eu estou com o rig do JB aqui aberto, só para explicar a relação das camadas. Aqui pela Node View, nós percebemos que cada layer azul dessas aqui, elas correspondem a uma peça diferente aqui na nossa câmera View. Então eu tenho uma peça só para a pupila, eu tenho uma peça para o globo ocular. Então quando eu falo em preocupação em divisão de camadas, é que para a nossa animação ficar mais suave, com boas poses, como nós vimos no exemplo anterior, eu preciso ter esses elementos separados e totalmente construídos. Então é fundamental que nós tenhamos essas pecinhas. Essas pecinhas todas soltas, né? Todas separadas em hierarquia. Então cada node aqui verde que corresponde a uma peg é um parenteamento que nós estamos fazendo de um grupo de peças específicos. Por exemplo, as peças aqui do braço, elas são diversas pecinhas da manga. Então nós temos a peça da manga, a peça do braço, a peça do antebraço. E todas as pegs, elas compõem uma hierarquia. Eu posso pegar aqui, por exemplo, só a hierarquia do antebraço, ou a hierarquia aqui do braço, mas sem a manga. Todas essas possibilidades de manipulação, elas aumentam a minha efetividade na animação. Mas o que eu queria passar mais é o uso dos deformadores para que a gente não precise redesenhar tantas coisas aqui na animação. Então, com a layer aqui do olho do JB selecionada, eu vou apertar a tecla O aqui na Node View para encontrar essa pecinha aqui. Então, eu encontrei a layer JB Olhos. Com ela selecionada, nós vamos criar a deformação utilizando aqui esse martelinho com a chavinha, esse ícone aqui. Vamos clicar na aba Tool Properties e selecionar o modo Envelope, que é esse ícone aqui. Bom, assim nós vamos conseguir criar uma deformação no contorno desse shape e depois poder manipular da forma que a gente quiser, colocando esse desenho em outros shapes possíveis. Para construir, nós vamos clicar e arrastar e soltar. Perceba que ele criou um primeiro Bezier. Agora eu vou clicar em outro ponto da peça. Antes de soltar, eu vou arrastar e deixar esse Bezier mais ou menos respeitando o shape ali da peça do olho. Agora sim eu vou soltar. Eu já criei o primeiro ponto de deformação. Agora eu vou criar mais um aqui embaixo. Eu não vou arrastar dessa vez para não criar muita curva. Vou clicar aqui mais uma vez, arrastar um pouquinho. Eu vou criar mais um ponto aqui. Vou arrastar. Soltei. E agora, com a tecla Alt do teclado selecionada, eu vou clicar no primeiro ponto da deformação e trazer aqui o Bezier, arrastar um pouquinho e vou soltar. O Alt é importante para a gente fazer
o fechamento da nossa deformação. Antes de eu finalizar esse deforme, eu vou ajustar agora essas curvas. Então, eu vou trazer esse Bezier aqui mais para dentro, esse aqui também. Vou ter que mexer um pouco mais nesse aqui. Vou subir um pouco esse ponto. Perceba que a minha intenção aqui é fazer com que a linha da deformação fique o mais próximo possível do traço do shape do olho. Tá praticamente a mesma coisa, tá vendo? Quanto mais fiel ao shape essas linhas ficarem, melhor vai ser a qualidade do seu deformador. Bom, para completar agora, eu simplesmente clico aqui no ícone de transformação livre. Uma vez clicado, essa deformação já está aplicada no meu shape. Então perceba que aqui pela Node ele criou um grupo de deformação. Agora eu consigo manipular esses deformadores alterando as características dessa peça. Eu vou colocar mais ou menos o olho naquela pose que a gente viu lá do PDF. Com isso, nós conseguimos adicionar mais recursos de animação avançada para o nosso rigging, possibilitando assim, mais uma vez, como eu já disse, poder manipular os desenhos e chegar em novas expressões sem precisar redesenhar muito. A intenção é executar um cutout sem precisar de tanta intervenção com desenhos novos. Vamos então para a nossa próxima parte aqui do PDF, que é o capítulo sobre o planejamento. Eu gosto muito dessa etapa porque entre os animadores cutout, o planejamento em thumbnails é algo que acabou caindo no esquecimento. Então, no PDF eu entro em alguns exemplos mostrando ali com os thumbnails do Tom Bancroft, que os thumbnails eles são muito importantes para você antecipar possíveis problemas na animação. E você já tem uma base ali, um guia. Então, é muito comum o animador já abrir o programa, colocar o rig do personagem e começar a animar sem trazer um pensamento, né? Sem planejar a sua animação previamente. E então, vamos seguir aqui o exemplo que eu proponho no PDF, que é essa ação simples aqui. João está desanimado, pois ninguém o chama para brincar. De repente, ele ouve o seu nome. João, vamos jogar bola? Ele levanta a cabeça em direção ao chamado e reage com empolgação. Então, para essa ação, eu proponho planejar 3 poses principais. A primeira dele desanimado, a segunda levantando a cabeça e a terceira reagindo com empolgação. Vamos lá. Então, eu vou começar a fazer aqui a thumbnail da primeira pose. Para isso, vou adicionar uma layer de desenho aqui na Node View. Pode ser essa layer Drawing Default, né, quando abrimos o programa. E esse desenho ele não precisa tomar toda a tela, né? Como o próprio nome diz, são desenhos como o tamanho da unha do dedão. E aqui eu não vou me preocupar muito com o acabamento, né? Eu vou fazer praticamente aqui um bonequinho palito, né? Uma estrutura bem simples. A ideia é só passar o sentimento desse personagem na cena, né? Então, eu vou colocar aqui uma intenção e depois, lógico, eu posso fazer um refinamento se eu quiser deixar esse personagem mais próximo do modo. Mas, basicamente, essa construção é uma construção bem simples. Eu posso ficar livre para criar várias poses. Uma coisa que eu costumo fazer bastante é depois que eu fiz uma primeira intenção como essa, eu venho aqui na aba Palette, né, na Color, na Palette das cores do personagem, e eu tiro o Alpha um pouquinho, né, deixo mais transparente. E na camada de Overlay, que fica acima, eu pego uma cor mais sólida, talvez eu pegue aqui esse azul. Vou definir aqui um traço um pouquinho mais grosso. E eu posso construir tentando melhorar um pouco mais essa estrutura. Então, aproveitando logicamente a mesma intenção que eu coloquei, mas melhorar o ponto de equilíbrio, como se eu estivesse usando esse planejamento embaixo como guia, eu estou dando um acabamento, né? um refinamento. Esse é um processo. Então aqui nós temos a pose 1.
E nós vamos planejar aqui agora a pose 3. Então, na nossa história, a pose 1 é o João desanimado e a pose 3 é o último extremo da nossa animação. Eu gosto de pensar nos extremos primeiro e depois eu venho pensando nas outras poses. Como a gente já está dentro do software de animação, eu tenho duas possibilidades aqui. Eu posso começar rafiando a pose aqui do lado, colocando esse personagem ao lado, né? Então, criando essa linha de ação dele um pouquinho mais esticado aqui. Então, essa é a primeira opção que eu já estou fazendo. Então, ele vai olhar com surpresa, né? Escolhi fazer esse tipo de pose aqui. Ou, como nós estamos já dentro do software, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa construção e fazer no frame 2, ligando o OneSkin. Então eu já vou ver ali o desenho anterior em vermelho e vou começar a rafiar já pensando nessa pose animada, né? Então ele vai esticar a cabeça aqui e eu já consigo controlar também proporção, colocar os pezinhos no mesmo registro. Então basicamente, ó, se eu começar a fazer a flipagem aqui utilizando o ponto e a vírgula no teclado, eu já tenho a troca das poses ali funcionando. Então tem essas duas maneiras de fazer. Eu vou retornar aqui para a primeira forma e agora que eu tenho as duas poses construídas, eu vou pensar então na pose intermediária. No caso ali do nosso exemplo, ele levantando a cabeça. Então, antes dele fazer essa reação, né, ele vai ter um momento em que ele simplesmente vai olhar na direção do chamado com um ar de curiosidade. Ele ainda está ali com o corpinho meio arqueado. As perninhas ainda semi-dobradas, mas ele está num estado de atenção, né? Aqui ele está totalmente desanimado, com o olhar para baixo, o arco aqui dele nesse sentido aqui, né? Expressando uma posição cansado, desanimado, enfim. Aqui ele já está num estado mais de alerta, né? Com o olhar um pouco mais levantado. E aqui a expressão também vai ajudar bastante, né? Passar a mensagem, contar a história, né? De como que a gente quer que o espectador reaja a essa pequena história de ação aqui do João. Bom, esse é o planejamento em thumbnails e o ideal é que essas poses elas sempre fiquem aqui na cena. Eu posso deslocar e deixar elas aqui fora. E na hora que nós formos montar as poses utilizando o rigging, elas vão servir de base ali para a gente se guiar. E agora chegamos à nossa dica 3 do PDF e um momento tão aguardado, onde finalmente nós vamos colocar a mão na massa e pegar o rig do personagem e montar as poses. Nessa página especificamente eu falo sobre as poses de storytelling, que são as poses que contam a história. Outro erro muito comum alguns animadores pegam o personagem, não fazem o planejamento como nós acabamos de ver e já saem animando de forma contínua, montando uma primeira pose, a segunda, já vai intervalando e ele não pensa na animação do começo ao fim. Por isso que a minha proposta é trabalharmos primeiramente os extremos da animação. Assim como nós fizemos nas thumbnails, agora é o momento de posar a primeira pose e a última pose da animação. Depois, nós vamos vir com os outros keyframes, que também são frames chaves, são poses importantes para que a nossa animação seja percebida pela audiência da forma que nós queremos. Que seria, no caso, aqui a reação, quando ele olha para o chamado, e ele vai ter uma antecipação para, por fim, cair no segundo extremo. E a ordem das trocas de poses vai ficar dessa maneira aqui. Então, o primeiro extremo, né? O primeiro e o último, são as extremidades, são as pontas da nossa animação, e os frames principais ali no meio. Entre eles, vão ser apenas intervalos. Eu estou explicando
como que nós vamos construir essa pose, mas eu não vou construir de fato ela com você. Você tem acesso ao rigging e eu quero ver você colocar a sua visão em ação. Então eu quero ver você fazer os seus thumbnails, o seu planejamento e dar vida à sua ideia, porque existem diversas maneiras de interpretar essa pequena história que nós colocamos aqui. Eu quero ver como que você faz aí do seu jeito. Aqui no Tumbum, nós vamos nos basear ali nas thumbnails e vamos então montar essa primeira pose utilizando o rig do personagem e também colocar aqui o segundo extremo. Então, são as pontas da nossa animação, conseguimos já entender a mudança de arco, fazendo a flipagem aqui, é possível ver os joelhinhos uma vez dobrados e agora esticados, a expressão, né, e o arco do personagem induzindo uma expressão de tristeza, de descontentamento e essa mudança para uma pose mais em riste, né, com o arco fazendo uma troca aqui, um contraste, uma mudança de expressão, como eu falei, que intensifica muito a nossa animação. Então, se eu der um play, eu consigo já sentir o tempo que esse personagem vai levar para ter essa reação. A partir desse momento, nós vamos construir as poses de reação, que ela pode entrar aqui mais ou menos no frame 11, nesse exemplo, e a antecipação, vou colocar aqui no frame 21. Então, seria mais ou menos assim, um tempo de leitura ali da pose dele triste, ele pode ter até um movimento de piscada, depois aí vem as sutilezas, as animações secundárias que você pode colocar na hora de desenvolver melhor a sua animação, na hora de intervalar e dar acabamento. Mas ele tem esse tempo parado, ele vai antecipar. Então vamos lá. Agora é o momento de ajustar mesmo. Eu acho que a gente tem que ter mais tempo dele parado na pose. E uma vez que ele reage, a antecipação para a pose final também não pode durar muito tempo. Com isso, nós conseguimos também definir o tempo das trocas de pose, distribuir na timeline. Perceba que o recado que eu quero passar nessa dica, que é muito importante, ela é uma construção de pensamento desde a melhoria dos riggings, a colocação de todos os recursos que vão facilitar a nossa animação. Nós passamos por um processo de planejamento em thumbnails, que é algo que foi perdido dentro da animação cutout. Nós estamos agora pensando nas poses, a partir das poses extremas que vão narrar a história, definindo quais são as poses principais, distribuindo elas na timeline. Com isso, nós temos 80, se não mais, por cento da cena pronta. Aqui, entre uma cena, uma pose e outra, aliás, nós vamos empregar os recursos de intervalação do Tumbum, ajustar time, ajustar troca de mãozinha, ajustar expressão, piscada. São polimentos que nós vamos dar, animar de fato, né, essas trocas de pose, mas o nosso processo de pensamento ele é muito mais automático após isso. Então essa é a importância de nós cumprirmos muito bem os passos 1, 2 e 3 do PDF. E para finalizar, mas também sem tirar a importância dessa etapa, que ela está presente na construção das poses, eu falo para vocês aqui no e-book sobre as expressões e entrego para vocês, feito aqui com muito carinho, um chart com as principais expressões utilizadas em séries de animação, em projetos de animação, utilizando o model aqui de expressão do nosso JB, o João Cabeça de Balão, para você importar na sua cena e utilizar à vontade e também até usar como guia e para criar também as suas. Então eu desejo aqui votos de sucesso para que você consiga aplicar esse conhecimento e que faça sentido de alguma forma para você. E se fizer sentido, eu ficaria muito agradecido, muito grato em receber o seu feedback, saber como esse conteúdo está impactando de alguma maneira no seu processo de aprendizado, na evolução do seu trabalho. Eu agradeço muito você ter chegado até o final desse vídeo aqui comigo. Espero te ver no futuro aí, que a gente possa nos encontrar nesse mercado de animação. Um grande abraço, boa sorte e tchau!